Tem dias que não é fácil, que o nosso coração aperta tanto assim, que a gente pergunta: Deus, o que está acontecendo? Por que que isso não foi resolvido? Por que ainda eu sinto esse vazio, esse aperto? E às vezes esse aperto no coração é o Espírito Santo nos mostrando que tem uma resistência, que nós não estamos conseguindo nos render à orientação de Deus, da fonte criadora. Nesse vídeo eu vou explicar alguns termos para trazer luz para a sua vida, para você pensar um pouquinho e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo para entender o que está acontecendo com você. Nós estamos em uma zona de livre-arbítrio. Nós criamos a nossa realidade com base nas nossas escolhas. É claro que com a nossa imaturidade, nós podemos fazer escolhas que levem ao caos, que nos levam a resultados que não são tão confortáveis. E está tudo bem, faz parte do processo. Deus entende isso, esse é o projeto dele. A gente aprender a lidar com os erros, aprender a lidar com o véu do esquecimento, com o processo de descida aqui na matéria. Mas chega um momento que a gente faz tantas escolhas, sabe, desesperadas, que vão nos levando cada vez mais para o caos, que uma parte nossa, que é a nossa centelha divina, que tem aquela programação inicial, que tem aquela impressão crística original, começa a nos direcionar para fazer um redirecionamento, para fazer a limpeza dessas escolhas incoerentes, escolhas que nos levaram ao esquecimento da nossa comunhão com Deus. Então chega um momento que esse vazio no nosso coração está nos levando a esquecer um pouquinho o mundo externo, a afastar dessa busca, sabe, tão incessante ali, tão neurótica, em busca de aprovação dos outros, em busca, sabe, de ser amado, de ser aprovado por outras pessoas, e nós nos interessarmos, dar valor ao que é eterno, dar valor a essa parte que está dentro de nós, nos guiando. A gente escutar Deus, sermos obedientes a Deus e deixar os outros pensarem o que quiser, sabe? Então, esse vazio no peito, ele tem um nome. Ele tem um nome que é pedido do nosso coração para voltar para casa, para obedecer a Deus, para relembrar da nossa missão como Cristo, como filhos amados de Deus, para relembrar que nós podemos alimentar diretamente de Deus, que nós não precisamos, sabe, de aplausos, de seguir uma rota social, abdicando dos nossos valores, abdicando dos nossos princípios, supervalorizando bens materiais, e não é ruim, sabe, nós sermos abençoados com prosperidade material. A questão é quando nós trocamos, invertemos a ordem e esquecemos quem nós somos para viver uma máscara, social, ali seguindo a manada, em busca de sobrevivência. Isso que é ruim. Quando nós buscamos ter importância, ser mais importantes do que os outros, em busca de, sabe, estar em primeiro lugar, aí nós competimos, nós nos afastamos do que é o amor, sabe, do amor próprio. É esse o ponto aqui.
E quando a gente fala sobre derramar azeite, fala sobre essa azeitona sendo pressionada para ser transformada em azeite. Aí quando nós nos rendemos, nós largamos a resistência, é diluído. Aqueles pontos de miasmas são diluídos e nós sentimos leveza. Nós vestimos a pele de Cristo, que é a pele da inocência. E inocência aqui não é no sentido de imaturidade, sabe, daquela coisa ingênua, mas no sentido de responsabilidade. É o oposto da culpa. Quando nós nos vemos pecadores, sabe, indignos do amor de Deus, quando nós nos vemos afastados de Deus, nós estamos na culpa, ou quando nós queremos culpar outras pessoas. E esse movimento de se permitir se tornar azeite é um momento em que você deixa de culpar outras pessoas, você aprende sobre o perdão de Cristo, que é o perdão genuíno, incondicional e eterno, de entender que todos nós estamos aqui aprendendo e que as pessoas têm direito de errar, elas têm direito de falha. Então, esse momento de rendição é quando nós conseguimos descer a nossa consciência para o nosso corpo e ter a percepção do nosso eu, ter a percepção da nossa energia, sentir a nossa postura real perante o mundo. Quando nós percebemos o nosso lugar dentro da família, que nós não somos maiores do que os nossos pais, que nós temos também um lugar de responsabilidade para com os nossos filhos, nós entramos nesse lugar de hierarquia. Eu sou menor do que Deus fonte, eu faço parte do todo, mas eu sou menor do que o todo. Então nós entramos em um lugar de humildade em que existem leis, existe uma ordem que rege a nossa realidade, que rege o universo como um todo, o cosmos, e tem lugares que são atemporais. Então nós temos o nosso lugar e existem essas leis, as regras a serem cumpridas, e que quando Deus fala no nosso coração sobre essa rendição, não significa que nós estamos sendo punidos, sabe? Nós entendemos, o nosso coração entende esse chamado de obediência e de se colocar nesse lugar, assim, é para o meu bem, é para o bem do todo, e até um lugar de compartilhar, de contribuir. Essa rendição ao chamado de Deus é um lugar de contribuição, que quando eu vou para o meu lugar, eu contribuo com outras pessoas, eu coloco a serviço o meu conhecimento, a minha generosidade, o meu acolhimento, o meu posicionamento, e isso vai agir na vida de outras pessoas. Eu me torno uma ferramenta de Deus, Deus começa a agir através de mim. Então eu me torno uma ferramenta do Espírito Santo. É quando eu começo a tocar no coração das pessoas, é uma conversa, é uma conexão de alma para alma. É quando a pessoa consegue sair da máscara e simplesmente flui, sabe? E isso é tão verdadeiro, é tão profundo, que quando chega esse momento, você não tem dúvidas, você entende. Eu estava resistente ao chamado de Deus, eu estava resistindo ao amor de Cristo que vive em mim, que sou eu, que é a minha consciência mais expandida. Você tem essa compreensão que você estava querendo brigar com outras pessoas, que você estava querendo ter razão, que você estava vestindo uma máscara.
E aí, quando você solta essa máscara, você sente o seu corpo mais leve. Você sente assim, poxa, agora eu estou sendo eu. E mesmo quando eu posiciono, não vem de um lugar de conflito, de querer machucar o outro. Vem através de um lugar de paz. Vem de um lugar assim, eu estou em paz e eu estou vendo que isso aqui não é bom pra mim. Ou isso aqui não tá sendo bom para o outro. Eu estou sendo sincero. É um alívio que você sente. Você sente que a sua voz sai diferente. A forma como você comunica com as pessoas também se torna diferente. Mesmo quando as pessoas estão, sabe, bem estressadas, estão querendo despejar em você, você entende que não é a sua obrigação carregar aquele peso. Então, quando a gente está estudando os ensinamentos de liberdade, que é o que eu ensino, a ciência keylônica, a gente começa a compreender que não existe salvador externo. Que quando nós encontramos com pessoas que servem a Deus, servem esse propósito maior e que permitem que o Espírito Santo se manifeste através delas, é para nos guiar, é para compartilhar, é realmente assim um direcionamento, mas que somos nós que aceitamos. É a nossa parte ali de se entregar. Quando nós estamos fazendo a travessia pelos mundos espirituais, que existem portões, é a nossa frequência que abre os portões. É a nossa energia que é uma chave que abre para os lugares mais elevados. Então, quando a gente tem essa percepção, né, nós entendemos a nossa responsabilidade e nós nos relacionamos com os outros através de uma postura mais madura, que é, não tem como eu pegar essa dor pra mim, eu não consigo carregar. Eu posso te incentivar, eu posso dar o meu melhor aqui, doar a minha energia, o meu tempo para estar com você, mas é só você que consegue se render e passar pelos portões mais elevados. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado a olhar para dentro e entender o que os momentos de dor estão te ensinando para você se libertar, né? Para você sentir esse merecimento de não carregar mais esse peso, não carregar mais essa máscara que está pesando, que está deixando a sua vida travada, a sua vida bloqueada. Você tem a força necessária, né? Quando você foi criado por Deus no processo de fragmentação, no processo de concepção do Espírito. Deus te deu toda a força necessária para superar os desafios. Você só precisa relembrar disso, você só precisa se conectar com essa centelha que está dentro do seu coração. A centelha eterna, que é a aliança com Deus, que você tem com Deus, que todos nós temos. Que é a aliança, a comunhão, é aquele compromisso que Deus sempre vai estar conosco. É só mesmo a gente se permitir, a gente se abrir para esse amor divino.